Muito boa tarde, sejam bem-vindos à RCP, a Voz do Povo. Sou a Solange Salvaterra Pinto e vai começar mais uma edição do Perguntas Incómodas e, como sempre, já sabem, com temas e convidados que nos ajudam a descolonizar e a desmistificar as nossas mentes. Os portugueses foram chamados às urnas no domingo 30 de janeiro para eleger os novos deputados à Assembleia da República. E escolheram também o novo primeiro-ministro, António Costa, que tudo leva a crer. António Costa pediu uma maioria absoluta e o povo não se coibiu em dar-lhe essa mesma maioria. Ao que parece, os cidadãos votaram útil. O que é isso do voto útil? A abstenção rondou 42,4%. Para fazer análise dos resultados eleitorais do último domingo, vou ter no painel Inocência Mata, Luísa Semedo, António Bondoso e Carlos Gonçalves, que ainda estão com alguns problemas técnicos. Muito obrigada, minhas senhoras. Hoje o painel é todo feminino. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Como é que está a Sensi? Estou bem, está tudo bem. Muito obrigada, Sol, por mais este convite. Acho que é a segunda ou a terceira vez, já nem Ou a me lembro. terceira, exatamente. Sim, É a terceira vez. Sim. Muito obrigada pelo convite. Os teus temas são sempre muito interessantes, uns mais do que outros, uns mais pertinentes do que outros, uns mais urgentes do que outros, uns mais em cima do que outros, não é? Eu tenho a certeza que hoje vamos ter uma boa conversa. Isso. Sensi, Luísa, antes de mais, Luísa, bem-vinda também, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Sim, obrigada eu, é sempre um prazer. Eu adoro discutir política, portanto, ainda por cima com os nossos convidadas e convidados, é um prazer. Muito obrigada. Exato. Antes de começarmos já com fazer a análise, há muita gente que diz, mas por que um programa a falar sobre as eleições portuguesas, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver conosco, Sensi? Quer dizer, tem a ver conosco, quer dizer, quem são o nós? Quer dizer, nós quem? Porque se tem a ver comigo, eu vivo cá, trabalho cá, se tem a ver comigo, não é? E tem a ver com todas as pessoas que vivem em Portugal, não importa a nacionalidade delas, não é? Tem a ver. Sim. E tem a ver também com... Tem tanto a ver, por exemplo, hoje, na visão global da TSF, que eu gosto sempre de ouvir, quem foi entrevistado? O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E grande parte da entrevista, a maior parte da entrevista foi sobre a Guiné-Bissau e Moçambique. O que é que a Guiné-Bissau e Moçambique têm a ver com os portugueses? Tem a ver no sentido que fazem parte primeiro da CPLP, não é? Segundo, da cena internacional. E particularmente para as pessoas que vivem cá. É óbvio que qualquer eleição em Portugal diz respeito às pessoas que cá vivem. Muito bem. E tu, Luísa, esta é a mesma opinião que a Sensi? Sim, não tenho muito mais a dizer do que a Inocência, mas já disse tudo, mas também dizer que, obviamente, quem se interessa por política, a política é sempre a parte contextual, não é? O particular, mas também mais o geral, que eu acho que é sempre interessante de saber como claro. Funciona em vários países, e há certos dados que são gerais, como, por exemplo, a ascensão da extrema-direita é algo que está a acontecer um pouco por todo o mundo, e é interessante também falarmos sobre isso claro. Em Portugal, que tem impacto no resto dos países. Muito bem. A primeira pergunta é uma pergunta muito simples, né? O que é que aconteceu no domingo, Sensi? Porque muita gente diz que a noite foi mágica para o PS e para o PSD, para o CDS, para o Bloco de Esquerda e para o CDU, foi uma noite de horrores. Concordas? A pergunta é para o Luís ou para mim? Não, para ti, depois a Luísa também responde. Quer dizer, eu acho que sim. A noite foi mágica para o PS, que nem estava à espera da maioria absoluta, não é? O PS não estava à espera da maioria absoluta. Aliás, na última semana, o António Costa, que havia pedido essa maioria de forma muito, como é que eu ia dizer, muito titubeante, ele pediu uma maioria absoluta, não é?
Quando lhe perguntaram, houve um jornalista que lhe perguntou, mas está a pedir uma maioria absoluta? Ele, bem, não, uma maioria é sempre uma maioria. Não é? Ele estava a pedir uma maioria absoluta e na última semana ele deixou de a pedir. E os portugueses deram ao PS uma maioria absoluta. As razões depois podemos, Sim. enfim, E realmente a noite foi muito má, né? Foi uma derrota para o PSD, que perdeu, creio, 9 deputados, não é? Creio que perdeu 9 deputados. 6 ou 9 deputados, né? Porque eles estão agora com 76, não é? 76. A noite foi péssima. Exato, eles agora têm 76. Têm 76. A noite foi péssima para a CDU, o Bloco de Esquerda passou de 19 para 5, não é? CDU perdeu também e passou de 10 para 6, creio, não é? Para o CDS foi um horror, realmente, não é? O CDS foi um horror. O que é que aconteceu? Horror, aconteceu que dois partidos foram varridos do Parlamento. O CDS e o PEV foram varridos. Eu, pessoalmente, lamento muito que esses dois partidos tenham sido varridos do... Por quê? Porquê? Porque o CDS era uma direita tradicional, vamos chamar-lhe assim. Era uma direita tradicional. E o PEV, portanto, foi o primeiro partido a trazer para a cena literária questões relacionadas com uma economia verde, enfim, e reforçava, e porque o PEV reforçava enfim, o campo do partido, portanto, da esquerda, não é? Sempre coligados com o PC. Lamento porque creio que não há ainda um estudo, mas suponho que o farão, que o CDS, que havia perdido muito em 2019, sim, perdeu muito, sim. 24 deputados para 5, agora foi varrido do Parlamento, e estou convencida de que os votos do CDS migraram para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Sobretudo, eu creio que para o Chega, precisamente por causa das propostas do Chega. Tenho muita pena que... Não, podes falar, foi aqui um problema técnico. Eu lamento imenso que deputados como o José Manuel Pureza, como o João Oliveira, António Filipe, o Telmo Correia, do CDS, que tenham, portanto, saído porque esses partidos tiveram uma má prestação. Estou realmente muito triste, fiquei realmente muito triste com a ascensão do Chega. Já lá chegaremos. E mesmo Iniciativa Liberal, mas muito mais o Chega, porque estou convencida, e só para terminar, estou convencida de que a Iniciativa Liberal cooptou os votos, que é um eleitorado muito jovem, cooptou os votos do PSD. Bem, obrigada, Inocência Mata. E tu, Luísa, na tua opinião, o que é que aconteceu no domingo? Antes de entrarmos mesmo aos pormenores, assim... Acho que aconteceu muita coisa, não é? Foi assim uma conjugação de fatores. Eu não sou nada crente, nem acredito em destinos, nada disso, mas de facto os astros estavam alinhados para António Costa. Foi, há bocado disseste mágico, eu dizia quase milagroso, não é? Tudo esteve como é que eu ia dizer, alinhado para que a maioria absoluta acontecesse. Agora, em relação aos partidos que saem, eu não estou muito preocupada, porque eu penso um bocadinho mais no tempo longo. 4 anos passam rápido e cada partido
há partidos que já viveram momentos muito mais problemáticos e que voltaram a subir. Tudo vai depender não somente da mobilização, obviamente, dos militantes e das direções, se conseguem de facto renovar e encontrar um novo impulso. Mas não me preocupa assim tanto, por exemplo, com um PC ou com um Bloco de Esquerda, porque acredito que vão conseguir subir a rampa, como se diz. Portanto, aí não estou muito preocupada. Em relação ainda à eleição, penso que é muito importante haver uma reflexão sobre a questão das sondagens. As sondagens fazem eleições, apesar de tudo, modificam votos, modificam intenções de votos dos eleitores. Aqui em França, as sondagens criaram ou tiveram um papel absolutamente preponderante em criar candidatos, como por exemplo o Zemmour da extrema-direita. Ou seja, ainda ele não era candidato, já as sondagens o estavam a testar e a pouco foram criando ali uma figura pública que na verdade não existia daquela forma. E, portanto, é importante ter isso em atenção. As sondagens, não é que eles tenham enganado, é o facto de terem provocado, de alguma forma, intenções de voto e, portanto, o resultado que nós temos, como nós falávamos ainda há pouco em off, evidentemente muitas pessoas que votaram pelo PS não estavam a favor da maioria absoluta e gostariam de ter uma esquerda forte. Mas o medo foi tal, e é um medo que eu acho que é racional, de todas as maneiras, que deu este tipo de resultados. Agora vamos ver o que António Costa faz. Se António Costa continuar à sua esquerda, eu acho que ele tem hipóteses para continuar a ter um PS forte mais tarde, mas se ele for pelo caminho, como foi, por exemplo, aqui em Hollande, ele pode ter a certeza que pode, a meu ver, pode perder muita coisa. E então vamos ver como é que as energias ou as forças se alinham. Depois podemos voltar à questão do Chega e da iniciativa. Sim, vamos voltar, sim, exato. Vamos falar partido a partido. A grande diferença em relação à legislatura anterior. Exato. Obrigada, Luísa. Bem-vindo, Antônio Bondoso. Olá. Olá, eu peço desculpa pelo atraso, mas estou aqui com muito gosto a responder ao teu convite e com muito gosto em participar, enfim, com um leque tão simpático e tão oportuno como é a professora Inocência e a Luísa, enfim, que vamos falando e vamos mantendo o contacto à distância. Isto não está para falarmos muito presencialmente, mas é um gosto estar aqui. O que é que aconteceu no domingo foi uma surpresa. Uma surpresa. Agradável ou não? Para mim agradável, claro, mas não é agradável em termos pessoais, em termos de gosto pessoal. O problema da surpresa depois tem aspectos positivos e negativos, que a Inocência já escapulou aí de alguma forma, breve, embora, mas foi uma surpresa, ninguém estava à espera de uma maioria. E isto vai ao encontro do que a Luísa dizia sobre as sondagens. As sondagens fabricam candidatos, fabricam candidaturas e condicionam o voto dos eleitores. Não há dúvida nenhuma. Essa é uma questão muito, muito importante para nós analisarmos. E a outra, parece com quem divulga, com o mensageiro. O mensageiro são os média. E os média que vão buscar analistas, comentadores, como nós estamos a ser aqui agora, não é? Foram, a par do PSD e do Bloco de Esquerda e do PCP, os grandes perdedores destas eleições são a comunicação social, portanto, são os média, são os analistas, são os comentadores que não viram para além da árvore, não chegaram à floresta. E, portanto, só viram a árvore que estava ali que as sondagens lhe apresentavam. Essa é que foi a grande questão. Não é? Mas fora disso, enfim, vamos falando e vamos vendo como é que isto tudo se vai desenrolar, não é? Muito bem. Nós estamos perante uma maioria absoluta nos próximos 4 anos e então alguns portugueses estão com receio e fala-se muito que essa maioria absoluta pode ser perigosa para a democracia.
Uma maioria absoluta pode ser perigosa para a democracia, sem si. Está sem som. A pergunta é interessante, porque assim eu posso retomar algo a que se referiu a Luísa. A Luísa disse que não está preocupada com enfim, a derrota do Bloco de Esquerda e do PC, porque está convencida de que, enfim, em 4 anos eles podem... Pois eu estou preocupada precisamente por causa da maioria absoluta. Eu queria uma vitória da esquerda, mas eu não queria maioria absoluta. Não é? Portanto, eu queria uma esquerda forte, uma esquerda com o Bloco de Esquerda, uma esquerda com a CDU, uma esquerda com o LIVRE, não é? Forte, que pudessem, enfim, vamos dizer, apoiar o Partido Socialista, não é? Com partidos com os quais o Partido Socialista teria de negociar. E o que é que acontece agora? O Partido Socialista não precisa de negociar. Não precisa de ninguém. 117 deputados. Não precisa de negociar. É por isso que eu queria a vitória do Partido Socialista, mas nunca a maioria absoluta. Porque eu acho importantíssimo que partidos como o Bloco de Esquerda, o PC, que na verdade foram, na minha perspectiva, foram pela segunda vez. É por isso que eu estou irritada com estes 2 partidos, porque eles cometeram o mesmo erro. Esta é a segunda vez que cometem o mesmo erro. Não é? E que, portanto, que pudessem conversar com o Bloco de Esquerda, com a CDU e com o LIVRE para questões. Preferia que o LIVRE tivesse um grupo parlamentar e não apenas um deputado, e que o Partido Socialista fosse obrigado a negociar. Eu não acho bem uma maioria absoluta numa democracia. Não acho. Não. Isto é, não é que não acho bem. Eu acho que uma maioria absoluta... É verdade que o António Costa, no dia, disse uma maioria absoluta não significa, não sei, já não poder absoluto, exato, poder absoluto. Isso. É verdade. Mas o certo é que pode significar. Esta que é a verdade. Pode significar, não é? Portanto, pode não... O Partido Socialista pode simplesmente não querer negociar com o Bloco de Esquerda, a CDU e o LIVRE. Portanto, esta é que é a minha incomodidade em relação à maioria absoluta. Porque eu acho porque uma democracia tem que ser uma concertação, não é? É verdade que, e com isso me calo, o António Costa já disse que vai negociar com todos, à exceção do Chega. À exceção do Chega. Esperemos que, na verdade, ele cumpra essa promessa. Luísa, do que conheces do Partido Socialista, do que conheces do António Costa, achas que ele vai ter o poder absoluto? Por causa dessa maioria absoluta? Então, só para voltar um bocadinho àquilo que a Inocência disse sobre a questão, eu também não queria a maioria absoluta do PS. Para mim é absolutamente evidente que o próprio PS ganhou imenso com a geringonça, e acho que é mesmo necessário fazer até um agradecimento. Eu incomodou-me imenso que muito rapidamente houvesse uma espécie de disputa entre os 3 partidos sem haver um reconhecimento da importância da CDU e do Bloco de Esquerda para a geringonça e para a força que o PS tem ainda hoje. Portanto, aí isso parece-me absolutamente importante. Agora, eu, quando falei dessa esperança na CDU e no Bloco de Esquerda, é porque a mim incomoda muito o que nós estamos a ouvir neste momento, que são os coveiros dos partidos à esquerda, que já os estão a enterrar, e acho que isso é absolutamente desagradável e é desprezante em relação à força destes partidos, como se tivessem nascido ontem, e o PCP sabemos muito bem que não nasceu ontem, e o Bloco de Esquerda também já tem o seu historial,
e acho que é absolutamente desprezante falar assim desses dois partidos e sobretudo dos militantes, que são alguns militantes que conheço bem e que têm bastante força, alguns muito jovens, e acredito imenso que eles podem mesmo fazer a diferença e infelizmente desta vez deu estes resultados, mas espero mesmo que voltem em força e que sejam, eu não digo oposição, eu não gosto desta palavra, eu acho que uma democracia deve haver escrutínio, como é óbvio, mas também deve haver colaboração para tentar chegarmos todos aos bons resultados, mas que sejam de facto adversários, assim se pode dizer, adversários construtivos e que tenham a força possível para ir mais longe e para nas próximas eleições voltarem aos bons resultados que merecem também, tendo em conta o seu trabalho no terreno. Eu acho que a maioria absoluta de António Costa, eu não vejo, de momento, que seja um perigo em si para o país, por vários motivos, porque, para mim, apesar de tudo, é um partido de esquerda, porque o próprio Partido Socialista é um partido muito diverso no seu interior. Acredito que haja até uma própria regulação no interior do partido em relação a medidas mais de esquerda ou não. Vi, por exemplo, há pouco tempo que havia uma pressão da parte das mulheres para que haja mais uma certa paridade no governo de António Costa. Sim. Portanto, acredito que haja uma certa vitalidade mesmo no interior do próprio partido para que não haja uma espécie também acho que é uma espécie de papão, parece que de repente entramos numa ditadura, não acredito, e acho que há outro tipo até de mecanismos que não permitem que seja que seja o desvario total, mas bom, nunca se sabe. Em contrapartida, o que eu acho, e estou um bocadinho até mais preocupada com isso, é que para o próprio PS, a maioria absoluta, não sei se é positivo. Eu tenho muito medo que com esta maioria absoluta, o Partido Socialista, portanto, largue aquela pressão que estava a ser exercida, e ainda bem, pelas forças de esquerda, para estar mais à esquerda, e com esta maioria absoluta se torne mais para o centro, e para mim esse é o verdadeiro perigo, é mais um perigo para o Partido Socialista, mais que para o país, penso eu. Mas posso estar errada. Mas por momento é assim que eu analiso. Obrigada, Luísa. E António Bondoso, acha que essa maioria absoluta do PS é perigosa para a democracia? Eu não vejo perigo. Quer dizer, ela faz parte do enquadramento democrático. Quer dizer, a maioria absoluta está lá. É verdade que a Constituição portuguesa, enfim, a lei eleitoral está, de certa forma, preparada para condicionar as maiorias absolutas. Mas elas podem acontecer e aconteceu, mais uma vez. Não é? Portanto, faz parte do sistema democrático. Não penso que seja um perigo. Não penso que seja um perigo na medida em que depende muito da força da oposição e depende muito da questão do árbitro. E conhecendo o árbitro, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, não vejo que possa daí advir grande perigo para. A Inocência falava aí na história de negociar. António Costa terá dito que vai negociar com todos. Ele não disse propriamente negociar. Falou mais em falar com todos. Não é? Falar com todos não é propriamente negociar. Ele só vai negociar aquilo que lhe interessar, de facto. Não é? Ele tem o poder absoluto e, portanto, aí não temos... vai depender da questão interna. Não sei se foi a Luísa que levantou esta questão. A questão das sensibilidades internas do próprio Partido Socialista. Essa sim, essa pressão, o António Costa irá senti-la. Não é? E, portanto, é bom que essa diversidade do Partido Socialista, que é conhecida, não é de hoje, não é? É uma diversidade desde sempre do Partido Socialista, e, portanto, no meu ponto de vista, será um trunfo com que o próprio António Costa pode ir balançando a sua governação. Esta é a grande questão que se põe, é saber até que ponto é que o António Costa tem a noção de quando é que está a ir longe demais ou não. E, portanto, aí tem quer a arbitragem interna, quer a arbitragem do próprio Presidente da República.
quando a Inocência dizia tinha pena, esperava uma esquerda forte e tal. A esquerda forte é morta no Orçamento de Estado. A esquerda forte é morta no Orçamento de Estado. E depois na campanha. Sobretudo a primeira fase da campanha foi uma parte em que toda a esquerda se atacou mutuamente. E, portanto, a capacidade de um diálogo mais forte, mais presença, mais intenso, foi posta de parte durante essa primeira parte da campanha. E coincidiu, curiosamente, com quando o António Costa pede a maioria absoluta na primeira parte da campanha e depois desiste dela, porque as sondagens indicavam o contrário. Digamos que nessa altura digamos, deixou de fazer sentido e ninguém esperava a maioria absoluta. Agora, ela está constitucionalmente prevista e eu espero e tenho a certeza que António Costa não vai, embora ou dialogando, ou falando, ou negociando, enfim, negociando só quando precisar mesmo de negociar. Coisas que mereçam a necessidade de 2/3 do Parlamento, ele aí terá que negociar, não tem outra coisa. Não é? Agora, há a capacidade de oposição interna será fundamental, porque nestes primeiros tempos vamos ter um PSD extremamente debilitado que não vai fazer oposição. E ela de onde é que vai vir? A oposição vai vir exatamente do Chega e da Iniciativa Liberal. Não é que a Iniciativa Liberal a mim me mereça qualquer reação negativa, por contrário, mas relativamente ao Chega tenho as minhas reservas. Não se pode ignorar o Chega, mas também, digamos, ninguém é obrigado a negociar com o Chega. E aí vamos ver como é que o jogo democrático funciona na Assembleia. E isso depende muito, mais uma vez, não só do árbitro externo ao Parlamento, que é o Presidente da República, mas, sobretudo, dos árbitros das sensibilidades internas do próprio Partido Socialista. Muito obrigada, António. Sim. Que papel terá... sim, diz, Luísa, podes falar. Sim. Era só para juntar uma coisa em relação à questão do António Costa, que me parece importante, que não falei ainda há pouco, que é o facto de que o António Costa tem mesmo que ter a noção e a humildade de saber que os votos, esta maioria absoluta, não foram só votos de adesão, foram votos, de facto, o tal voto útil de pessoas que tiveram medo e de pessoas que são verdadeiramente de esquerda e que, portanto, vão estar atentas a isso. E António Costa também, se ele também teve estes votos, foi porque havia uma certa confiança no António Costa. É preciso dizer que o António Costa, comparado com outros líderes políticos do PS, eu penso em Francisco Assis, por exemplo, é visto como, apesar de tudo, alguém de esquerda, comparado com outros. Se ele perde esse capital de simpatia, que ele tem ainda, ele não vai ter uma segunda hipótese. Eu tenho quase a certeza disso. Portanto, ele também tem que, penso eu, o António Costa, de facto, é um líder. Como objetivo guardar esse capital de simpatia, ou pelo menos de confiança à esquerda, e sobretudo ter a humildade de saber, sim, que os votos que ele teve são votos da esquerda e que ele vai ter, de uma maneira ou de outra, de compor com isso. É só isso, desculpa. Ele não vai ter uma segunda hipótese e pode ter um mandato muito atribulado. Lembro-me do mandato, do último mandato do Cavaco Silva, muito atribulado. Portanto, as pessoas estarão atentas, não é? A maioria absoluta está consagrada na Constituição, é verdade, mas eu não tenho que achar que é... Eu penso que uma maioria absoluta pode criar hábitos pouco democráticos. Não é? É por isso que eu não gostaria que tivesse havido uma maioria absoluta. Mas também digo que
aliás, já li 2 artigos de pessoas que, se eu soubesse a dizerem que se eu soubesse que o PS ia ganhar com a maioria absoluta, eu não teria votado. Portanto, as pessoas ficaram aterradas com a possibilidade do PSD ganhar, não apenas por causa da má memória dos anos de chumbo, mas também porque não houve da parte do Rui Rio uma clara, como houve, por exemplo, já não falando do António Costa, como houve, por exemplo, do Coutinho Figueiredo, não é? Que com o Chega, não. Não, Não é? exato. E isso, e é bom, eu concordo com a Luísa, e é bom que o António Costa não se esqueça disso. Mas estou de acordo com isso. Sim, dizem que António Costa é um animal político. É um animal político. É o único líder neste momento, é o único líder Exato. no país, para além do Marcelo Rebelo de Sousa, é o único líder no país, é o António Costa. Muito bem. Sim. António Costa é um animal político. Que papel terá Marcelo Rebelo de Sousa nos próximos 4 anos? Será que vamos ver esse clima de amizade, de harmonia, como vimos nos anos anteriores, uma vez que agora o António Costa é o senhor todo-poderoso? O Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura muito, muito sui generis, não é? Eu penso que ele não quererá ficar na história como Cavaco Silva ficou, não é? Não, eu penso que ele, quer dizer, de má memória, não é? De má memória. Realmente um presidente de má memória. Mas suponho que ele é suficientemente hábil para... como é que eu hei de dizer? Para condicionar os desvios autocráticos e autoritários de António Costa. Eu estou convencida disso, não é? Porque, veja, ele tem 4 anos, ele vai terminar o mandato com António Costa. Os dois irão ficar indelevelmente inscritos na história desses 4 anos. E não estou a ver que ele queira deixar esse protagonismo a António Costa, que é o que aconteceria, na minha perspectiva, se ele funcionasse se ele funcionar como força de bloqueio. Mas eu estou apenas... É um erro. Ao nível do desiderato, não é? António Mendoza é um erro porquê? Marcelo Rebelo de Sousa ser uma força de bloqueio é um erro para ele. Terá um mandato muito difícil. Estou de acordo, sim. Seria um erro. Ele não vai querer ficar na história. Portanto, ele é muito inteligente para saber, para fugir à questão que a Inocência falava do terrível, a última fase do segundo mandato de Cavaco Silva. É uma fase terrível, quer dizer, sem nexo político, não é? Não teve nada de bom para o país, não é? Nada de bom para o país. Foi um... E, portanto, acho que o Marcelo não vai cometer esse erro. E o António Costa, eu acho que não é por acaso que a coabitação, apesar de todos os problemas que houve sobre o Cabrita, houve vários focos de tensão entre Marcelo e Costa, nomeadamente na questão de 2017, com os incêndios, com a Ministra da Administração Interna. Enfim, todos estes focos, apesar de tudo isso, António Costa e Marcelo mantiveram uma cooperação institucional muito, muito forte. Sim, também acho. E isso foi fundamental para que António Costa, nesta altura, conseguisse ir buscar votos à abstenção, aos abstencionistas, aos indecisos. Muitos votos que ele foi buscar foi aos indecisos. Não é? Há ali uma transferência de votos, mas não é suficiente. Não foi só por aí que a vitória se conseguiu. A transferência de votos do Bloco e do PCP
para o Partido Socialista por causa, devido a um eventual receio digamos, da direita poder vir a governar, mas António Costa conseguiu captar muitos indecisos e isso deve-se à figura que ele apresentou de diálogo diálogo institucional com Marcelo Rebelo de Sousa ao longo destes anos todos. Sim. Obrigada, António. Luísa, André Ventura e o Chega tiveram um resultado estrondoso. O Chega é agora a terceira força política portuguesa. Passou de 1 deputado a 12 deputados. O que é que esse resultado diz dos portugueses? Ai, Solange. A pergunta é incómoda, não é? É dolorosa, por dizer. Vamos dizer assim, o que é que diz dos portugueses? Os portugueses são múltiplos, não é? O que é que diz dos portugueses na rua, o que é que diz também da comunicação social, o que é que diz das sondagens, o que é que diz do sistema do dinheiro, não é? Quer dizer, é todo um conjunto de fatores que levaram a este resultado, não é? E também a nível internacional. Uma vez mais, não podemos dizer que estamos sozinhos nisto, neste crescimento da extrema-direita. É um fenómeno mundial, tem as suas razões, também são múltiplas. E, portanto, Portugal, que pensava que ser um oásis, não é? E que tinha, pelo menos na sua Constituição e na sua lei, o impedimento para que este tipo de partido desaparecesse, não funcionou. Portanto, apareceram e os portugueses não são diferentes dos outros e, portanto, foram também na mesma lenga-lenga e na mesma conversa. E agora vamos ter o André Ventura vezes 12, vai ser, já o disse anteriormente, vai ser um circo mediático porque dá dinheiro, não é? O racismo é lucrativo e continua a ser lucrativo e vai ser sempre lucrativo, é impressionante. E, portanto, já começou, aliás, esta semana já os vimos por todo o lado, a ser entrevistados em vários canais de televisão e já monopolizam de novo o espaço público, vão monopolizando agendas. Este tipo de partido não precisa de chegar ao poder para ganhar. Para mim, já ganham, já passaram, não passarão, já passaram, porque influencia imensa coisa. Influenciou o discurso do PSD, até o próprio voto, esta coisa do voto útil, a maioria absoluta, também é devido a isso, também é devido ao medo de que o Chega, de facto, pudesse chegar, de certa forma, ao poder através da mão do PSD. E, portanto, eu só vejo negativo, não é? Como é óbvio. Acho que é imensamente perigoso. Acho que a luta contra este tipo de partidos só pode passar, em primeiro lugar, pela lei. Nós temos que ter, se a lei que está até agora não chega, temos que criar outras. Já houve ilegalização de partidos de extrema-direita, vai ter que se passar de novo por isso, sem ter medo destas pessoas e sem utilizar e sem ganhar com isso, porque eu penso que, apesar de tudo, há algum ganho político por parte de alguns partidos e que, portanto, estão ali numa posição um bocado morna em relação à extrema-direita, e não pode ser, porque a extrema-direita é para estragar tudo, não há aqui meios termos. Portanto, eu espero, pelo menos, que haja força na luta contra estas forças. Só para acabar, eu espero também que estes 12 deputados no Parlamento sejam uma espécie de espelho daquilo que se deixou fazer. Ou seja, eu acho que vai ser tão mau que não vai todo baixar votos para mim. Ou seja, os militantes que gostam destes partidos vão continuar a votar neles, vai ainda haver mais até alguns que se vão interessar, mas eu espero é que pelo menos seja verdadeiramente o espelho para as instituições, para o nosso sistema democrático, que veja a que ponto ele é frágil em relação a esta extrema-direita, a que ponto não consegue lutar contra esta extrema-direita e vai ter que se passar por outro caminho, vai ter que se fazer alguma coisa, porque assim não dá. Para muitos de entre nós já está a ser catastrófico. Para a comunidade cigana é terrível. Há incitação ao ódio o tempo todo. Como é que é possível nós estarmos... A democracia não é isto. A democracia é a aceitação de todos, sem exceção. Não é a divisão de uns contra outros, nem a minorização de uns em relação a outros.
portanto, não, estes partidos não têm absolutamente nada a fazer em democracia. Desculpa, Muito paro obrigada, aqui, senão Luísa. Sim. Depois, claro, o senhor António Bondoso também. É verdade que o PS tem a maioria absoluta. Qualquer lei que eles queiram passar vai ser passada seguramente, mas 12 deputados do Chega vão armar muita confusão no Parlamento? Claro, né? Porque é a única coisa que eles não têm, quer dizer, em termos de medidas, todas as medidas são medidas de exclusão. Portanto, é um partido que não tem medidas de governação, tem apenas propostas de lei de exclusão. Eu gostava de retomar essa ideia de que os portugueses elegeram 12 deputados de um partido que é claramente contra o regime democrático. É claramente contra a Constituição portuguesa. É preciso que se diga isso. Não é, porque o racismo não é uma questão, e eu penso que foi isso que é isso que os jornalistas ainda não entenderam. Não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. Eu aprendi muito pequena com o meu pai que o pensamento é livre, mas a expressão não pode ser totalmente livre, no sentido em que nós não podemos dizer coisas que agridam outras pessoas. Não é? E o que o Chega trouxe para a cena política, e isto era assim, é por isso que eu tenho muita pena que o CDS, que era uma direita tradicional, tivesse sido banido, não é? Tivesse sido simplesmente... E era essa direita que havia. É uma direita com uma ética que os impedia de verbalizar de forma tão pornográfica o racismo e a xenofobia. E é preciso que se diga que essa gente é contra a Constituição portuguesa. Portanto, é um partido que propõe o confinamento de grupos étnicos, que propõe, que estigmatiza grupos étnico-raciais, que estigmatiza os pobres. É um partido que quer recuperar os avanços civilizacionais que Portugal e grande parte da Europa enfim, caminhou, né? Que quer introduzir a pena de morte, quer introduzir a castração. Quer dizer, é um partido que é contra os direitos humanos, e é preciso que se diga que esse partido foi nesse partido que os portugueses votaram e elegeram 12 deputados. Eu estou convencida, e estou realmente convencida, isso não é uma questão de fé, eu estou convencida porque me parece, enfim, tive a curiosidade de ir ver todos os programas. Estou convencida que vai haver da parte de todos os partidos do Parlamento, que são 8, creio, uma atitude concertada para neutralizar os avanços das ideias do Chega. E se eles vão fazer bem, mas é assim que eles funcionam. O André Ventura, durante os debates, a única coisa que ele fez foi realmente fazer barulho, nesse sentido de, entre aspas, foi fazer barulho. Interrompia as pessoas, não deixava as pessoas, insultava, exatamente, dizia, gozava, não deixava as pessoas acabarem. Mas é isso que realmente eles sabem fazer. Não sabem ter uma discussão séria, não sabem ter uma discussão. São realmente... Essa gente é igualzinha à gangue de Bolsonaro.
A Ah, gangue do Bolsonaro. agora, E sim. o que é que vão trazer de positivo para Portugal, para o Parlamento, para os portugueses? Muito sinceramente, eu penso que não vai ser indiferente, eles não vão ser indiferentes. Não, quer dizer, a atuação deles não vai ser indiferente. Não, não vai. Vai ser algo que vai tornar Portugal, de certa forma, Portugal vai estar nas manchetes, eu tenho a certeza, pelos péssimos motivos. Muito bem. Sim, muito obrigada. Antônio Bondoso, eu na quinta-feira estava a ver o Eixo do Mal e a Clara Ferreira Alves dizia que o Chega é uma tribo e não um partido. Concorda? É uma tribo, enfim. Não sei se o conceito de tribo é um conceito que pode ter a dimensão que nós lhe queiramos dar. Uma tribo pode ser imensa, não é? Pode ter muita gente e, portanto, é uma tribo muito grande. Agora, o conceito tribal, digamos, o tradicional conceito de tribal que nós estamos habituados a ouvir falar, não tem nada, penso eu, a ver. Ela é uma tribo, eu diria que poderia ser muito mais contundente e comparar a tribo até a uma seita, um gangue, por aí fora. Mas não quero ir por aí, porque colocam-se aqui várias questões relativamente ao Chega e que poderão determinar a maior ou menor projeção do Chega nos próximos 4 anos. Que uma delas tem a ver, assim, quanto mais os outros partidos negarem ou Chega, o que é que a opinião pública, o que é que a opinião publicada e depois a opinião pública dirão do sistema democrático. Não é? Porque ninguém vai estar aqui preocupado se o Chega é ou não a favor do regime, a favor da Constituição que está em vigor. O que as pessoas vão pensar, depois dos comentadores, dos média, divulgarem uma série de situações que forem adversas ao Chega, como é que a opinião pública vai entender esta questão? Isto é muito importante. Isto vai-se ver já na questão da eleição ou não do vice-presidente da Assembleia da República. Não é caso inédito ser chumbado um candidato. Já vimos. Eu espero que chumbe. Já vimos exemplos anteriores. Um deles até abandonou o Nobre, muito recentemente. O Nobre abandonou a Assembleia da República porque não foi eleito. Não é? O Cruz Abdelkacis, há muitos anos, quando o CDS ainda era, digamos, essa tal direita muito direitinha, não é? Muito pró-Constituição, como dizia a Inocência, o próprio Cruz Abdelkacis não foi eleito e, portanto, à terceira vez. E, portanto, acabou por retirar a candidatura. E isto enfim, não é que portanto, não vai ser uma surpresa se isto acontecer. O meu problema e a minha questão é como é que os médias vão passar isto para a opinião pública portuguesa. Porque, volto a dizer, os grandes perdedores destas eleições foram os médias, foram os comentadores, foram os analistas políticos. Esses foram os grandes perdedores. E portanto, vão sempre encontrar, e temos visto os últimos debates, as últimas intervenções de todos eles, não é? Têm sido no sentido de tentar agora arranjar uma série de problemas, como é que vai ser agora, como é que o António Costa vai, como é que o António fica, quer dizer, estão a tentar, digamos,
deitar ou varrer para debaixo do tapete a má prestação que tiveram durante os debates, durante a campanha eleitoral, que foi, em termos de cobertura noticiosa, de cobertura jornalística, foi vergonhosa. Foi uma campanha vergonhosa. E, portanto, isto, os portugueses têm que entender isto. E os jornalistas não gostam muito disto. Eu estou a falar sendo jornalista. Agora, é uma escola que existe neste momento em que o espetáculo, o infotainment, trucida tudo e todos. O que interessa é o espetáculo. Não interessa esclarecer, não interessa debater, o interesse é o espetáculo. E é nisso que o Chega vai jogar, é no espetáculo. Quando o Partido Socialista diz nós não temos nada a obstar aos debates quinzenais, eu também não tenho nada a obstar. O problema está é transformar ou não a Assembleia da República num maior ou num espetáculo mais vivo ou mais degradante. Esta é a grande questão. Muito obrigada, António. Vamos agora falar um pouco do CDS. Luísa, o CDS sai da esfera da política portuguesa pela porta pequena, embora tenha ainda algumas câmaras, fazendo aqui, não diria plágio, mas um post da Sensi, ou num comentário em que ela dizia que não se pode imputar só a culpa ao Francisco Rodrigues dos Santos, né? Que a Associação Cristas também tem parte dessa culpa. Tu concordas? É assim, há várias coisas a dizer. Em relação ao CDS, também não sei se... eu não consigo enterrar partidos, porque eu acho que a política é tão... Já nos aprendeu que pode ser tão surpreendente que não enterro o CDS e acho que pode eventualmente voltar. Vai sempre depender das estruturas e da rua, dos militantes, etc. Portanto, não enterro para já o CDS. Penso, tal como a inocência, que havia uma certa contenção dentro do CDS, ou seja, evidentemente o CDS era o abrigo para muitos destes que agora estão no Chega, mas que a nível da direção havia uma certa limitação naquilo que era dito, na expressão, não é? Na expressão do ódio, e portanto isso era importante, apesar de tudo. E eu estava-me aqui a lembrar da frase que eu gosto muito do Kwame Ture, que dizia, se alguém me quer linchar, esse é o problema deles, mas se tem o poder para o fazer, já passa a ser problema meu. E, portanto, a questão está aí. Nós passamos de pessoas que podiam estar em partidos que tinham ideias que não eram as melhores ou as mais democráticas nesse sentido, mas que não o podiam expressar porque havia uma certa disciplina dentro do partido. E, de repente, temos um Chega que permite, não é, esvaziar. Eu vi com os meus próprios olhos grupos mesmo aqui nas comunidades que eram do CDS e eu ouvia-os em off e já sabia que iriam passar para o Chega. E foi exatamente o que aconteceu. E, portanto, a questão está aí. O CDS tinha pelo menos esse papel, que eu vejo que era o único que me interessa a mim. De resto, a nível de ideias, não tenho absolutamente nada a ver com o CDS. Não penso que faça falta nesse sentido, na parte das ideias. Em relação ao Francisco, o que eu acho é que houve, de facto, uma má campanha, no sentido em que ele passou o tempo todo só a dizer aquilo que era, a tentar fazer ali uma barreira com o Chega, a tentar ser engraçado também, mas acabou por não dizer exatamente aquilo que faria. E penso que isso também foi um problema de vários outros partidos, não só do próprio CDS. Enquanto que aí também foi uma coisa boa para o António Costa, foi que ele, nas suas intervenções, ele mostrou que sabia aquilo que ia fazer e disse que ia fazer. Quando ele apresentou o Orçamento de Estado, também era uma maneira de dizer: eu estou preparado para aquilo que vem, eu estou preparado para tomar as rédeas. Enquanto com o Francisco, não. Obviamente que tal Chicão via-se que não tinha absolutamente preparação nenhuma e acho que também está assim um pouco como é que eu ia dizer, em decalagem, como seria em francês, até com o próprio partido, com a imagem que o partido gosta de dar. E, portanto, sim, talvez tenha começado com a Cristas, mas acho que a performance do Chicão não esteve alto. Portanto, vamos ver. Mas lá está, não enterro de todo o CDS, apesar de parecer estar moribundo.
Muito bem. Muito obrigada, Luísa. Vamos fazer um curto intervalo de 30 segundos e já voltamos. Até já. É um intervalo rápido. Hoje um apelo vai para ti, mulher santomense. O abuso sexual de menores tem aumentado muito. E é o dever de cada santomense proteger as crianças e adolescentes deste mal. Mães, ensine as tuas filhas e os teus filhos a não aceitarem que lhes toquem nas partes íntimas. E eduque os rapazes a respeitarem as mulheres. Não é não. Proteja a tua filha do teu marido ou de um familiar abusador. Muitas vezes o perigo está dentro de casa. Tu, profissional de saúde, quando a criança abusada for ao teu encontro, conforte-a, acolhe, cuide. Senhora polícia, senhora procuradora, meritíssima juíza. A impunidade naturaliza o crime. Não fechem os olhos a este flagelo. A todas as mulheres santomenses eu peço, denunciem o abuso sexual. Vamos todos proteger as nossas crianças. É a nossa responsabilidade. Faça a sua parte. Muito obrigada por voltarem connosco. Estamos então aqui na segunda parte dessa edição de Perguntas Incómodas. Estamos a fazer a análise dos resultados eleitorais do 30 de janeiro de 2022. Temos como convidados Inocência Mata, Luísa Semedo e António Bondoso. Sem si, sai do Parlamento Beatriz Dias, sai Jacino Catar Moreira, fica neste momento Romualda Fernandes. As questões do racismo e da discriminação, como é que vai ser agora nesse novo Parlamento? Elas vão estar na ordem do dia? Bem, eu não quero pensar que as questões do racismo e da xenofobia sim. eram só tratadas pela Beatriz e pela Joacine, ou porque elas lá estavam. E este é também um dos aspectos fundamentais nesta nova configuração do hemiciclo de São Bento. E do governo, né? Porque o governo tem um plano. Há um plano de prevenção e de combate ao racismo e à discriminação. E eu estou convencida, portanto, são duas, como é que eu ia dizer? São as duas faces de uma mesma moeda, e essa moeda é o combate à discriminação racial, o combate ao racismo estrutural, o combate ao racismo institucional, não é? O incentivo a uma educação para a diferença, o incentivo a uma educação que contemple a diversidade étnico-racial e cultural deste país, que contemple, em última instância, a paisagem humana do país. Saíram a Beatriz e a Joacine, mas eu quero crer, não é, que há também, que continua a haver no PS, particularmente, não é? Já que o PS ganhou com a maioria absoluta, uma preocupação a dois níveis. Por um lado, a questão legislativa, porque estamos a ver que o ordenamento jurídico não permite combater o racismo. Não permite. Não é aceitável que nunca tenha havido uma condenação. Não há uma condenação. E André Ventura foi muito lento em dizer que ele não foi condenado por racismo. Sim. No combate no debate com a Catarina Martins, que ele não foi condenado por racismo. E do ponto de vista técnico não foi.
Não foi. Ele foi condenado por injúria. Injúria, insultos. Né? Ele não foi. E isto é que revolta. Isto é que revolta. Não é? Ninguém é condenado por racismo aqui em Portugal. E isso tem a ver, estou convencida, isso tem a ver com o ordenamento jurídico. E é isso que os deputados, é sobre isso que os deputados devem trabalhar. Os deputados devem trabalhar para criar leis mais eficazes, mais robustas, que permitem, na verdade, julgar as pessoas e condená-las por racismo, seja ele verbal, seja ele físico. Verbal, institucional, tudo. Por outro lado, o PS. E aí tem que haver, da parte, não apenas do PS, interno do PS, mas de todos nós que combatemos o racismo. É uma pressão para que esse plano, que não é o ideal, está fora de questão, foi o que se conseguiu, não é? Eu fiz parte do grupo e tenho por hábitos não fazer críticas, bem, a não ser que eu entre em ruptura com o grupo. Sim. E se eu entro em ruptura com o grupo, ok, eu faço críticas fora do grupo. Mas foi um processo muito, muito intenso de negociação para chegar ao que se chegou. E se há um plano, eu penso que tem que haver uma dotação explícita de verbas para levar a efeito o plano. Que não há ainda. Quero dizer ainda. Não há ainda. Temos que saber quanto é que o governo, porque é um plano do governo, quanto é que o governo, qual é a verba que o governo pensa atribuir à implementação desse plano de combate, de prevenção, né, do racismo e da discriminação. E no Parlamento, que os deputados, o Parlamento, que é um poder legislativo, que os deputados repensem as leis, porque este país é um país em que ninguém é condenado por racismo. Ninguém. E não é, e portanto isso não é aceitável, não é? Isso não é aceitável. Saíram a Beatriz e a Joacine, mas há no Parlamento pessoas bastante comprometidas com a luta antirracista. Porque o antirracismo, assim como a igualdade de género, não pode ser uma questão de negro, de não brancos. Né? Não pode ser. Tem que ser uma questão social. Assim como a questão de género não é uma questão de mulheres, é uma questão da sociedade. Portanto, as mulheres, claro que é preciso, não é? E este é um aspecto muito, muito importante. É preciso que os partidos, claro que o Chega não vai fazer isso, como é óbvio, que os partidos comecem a pensar na questão da representatividade dentro dos partidos, não é? Isso pressupõe ter lá não brancos. Eu confesso que não gosto, e eu e a Yolanda vai sair um artigo nosso numa revista. Não gosto da palavra populações racializadas, pessoas racializadas. Eu acho isso um equívoco imenso, porque toda a gente tem uma raça, né? E eu não assumo isso. Eu não assumo que eu sou racializada e que o meu colega branco não é. Portanto, a questão é precisamente, eu prefiro dizer não branco, porque é disso que se trata. É disso que se trata. É por isso que Assunção Cristas se dirigiu a António Costa perguntando-lhe se ele concordava com o vandalismo. É por ele não ser branco, porque ela nunca faria essa pergunta ao Pedro Passos Coelho, por exemplo, ou a um outro, ou
ou o outro primeiro-ministro branco. E a resposta de António Costa foi mesmo essa. É porque eu tenho esta cor? É óbvio que era porque ele tinha essa cor. É óbvio que era porque ele não era branco. É que ela fez essa pergunta. Tudo isso para dizer que é preciso que os partidos assumam que nos partidos, nos partidos, os partidos têm que revelar também, demonstrar a paisagem humana que é Portugal. Bem, até o Chega... até Também o Chega, tem, não é? Também tem. Com o Mitar Ribeiro, não é? Sim. Enfim. Muito bem. Muito obrigada, Cinci. Luísa, tu achas que na nova fotografia do Parlamento vai haver agenda para se falar do racismo e da discriminação? É assim, Solange, eu sou muito pessimista. Com o tempo tenho ficado mesmo muito pessimista. Acho que há muitas vezes boas intenções, há passos que são dados, mas os passos eu penso que são pequenos. A Inocência falou de algo que é absolutamente fulcral, que é a questão do dinheiro, evidentemente, dos meios para fazer. Vamos ter que passar, de facto, de bons planos, ou planos os possíveis, como diz a Inocência, mas para que eles possam ser postos em prática vai ser preciso, de facto, haver meios. E depois é uma questão também de mentalidades. Nós sabemos todos que nós ouvimos um António Costa fazer alguma equivalência entre o racismo e o antirracismo, nós ouvimos Jerónimo de Sousa dizer que ele não sente o racismo, o Rui Rio, etc. Ou seja, nós ainda estamos, eu penso, muito atrasados em relação à questão das mentalidades, mesmo dentro dos nossos aliados ou dos possíveis aliados. Portanto, acho que ainda há tanto trabalho a fazer nessa parte das mentalidades que eu confesso estar um bocadinho pessimista, mas quero acreditar com a Inocência, e sei que nesse tipo de grupos de trabalho estão pessoas de grande valor, como a Inocência, a Cristina Roldão ou outros em que eu confio de olhos fechados, e espero que sim, que aquilo que eles propõem, o trabalho que é feito por eles, por elas, possa dar fruto, mas confesso que sou um bocadinho pessimista. Acho que vai ser sempre mais lento do que aquilo que nós imaginamos e que vai sempre haver também, pelo menos por enquanto, aqueles avanços, mas logo seguido de recuos, e portanto estou um bocadinho mais pessimista. Portanto, penso que a luta vai ter mesmo que continuar, vamos ter que continuar a fazer pressão. A Beatriz e a Joacine, mesmo não estando na Assembleia, acredito que continuem também o seu trabalho, que já faziam antes de estarem na Assembleia. Sim. E pronto, estamos juntas nisto e vamos continuar a lutar. Obrigada, Luísa. António, é verdade que a questão do racismo, a questão da discriminação diz respeito a todos, mas não havendo alguém que sinta essas questões na pele, a coisa pode avançar no Parlamento? Ou seja, não havendo alguém que possa fazer barulho, que insista, a coisa pode ter outro encaminhamento? Se não houver, será muito difícil. Se não houver no Parlamento pessoas que estejam objetivamente implicadas na questão, vai ser muito lento, como dizia a Luísa. Vai ser um processo sempre muito lento. Como será o do género, embora a questão do género possa ser mais penso que ainda hoje ou ontem as mulheres socialistas pediram ou exigiram, entre aspas, ao Partido Socialista um governo paritário. Enfim, não sei se isso... Eu também não gosto muito de uma paridade obrigatória, quer dizer, gosto que a competência seja valorizada, digamos, universal. E isso, a competência tanto pode estar numa mulher como no homem, quer dizer, não faço essa distinção. Agora, acho que é importante que as mulheres reivindiquem esse direito. Esse direito, é um direito. Quanto ao racismo, é uma questão que me parece, se não for o Chega a levantar essas questões no Parlamento, digamos, a provocar reações dos outros partidos, não estou a ver como é que esse plano do Partido Socialista e do Governo
de que falava a inocência máter, não estou a ver que ele possa seguir caminho nestes 4 anos que são fundamentais para a implantação do PRR. E o PRR, não sei se essas questões estão vertidas no PRR, em alguma circunstância, não sei se estarão vertidas no PRR, de uma forma ou de outra. O que eu penso é que isto é uma questão social, como dizia, é uma questão de sociedade, é uma questão de educação, e isto, enquanto não for, digamos, assumido de uma forma global pela sociedade, não vamos avante sobre esta questão. E falava-se aí na Joacine e na Beatriz e, não sei, e no Mitar Ribeiro, não é? O Mitar Ribeiro é evidente que vão estar outros. Creio que o Partido Socialista terá não sei, pelo menos uma ou duas mulheres também de raça negra, passa a expressão. E, portanto, vai haver aí, não sei agora, não estou a ver exatamente a maioria absoluta, digamos, arrastou muito, e eu não sei em que lugares é que estariam colocadas para uma eventual eleição, não tenho agora essa noção exata. Mas é uma questão que diz respeito à sociedade de uma forma geral. Não pode ser apenas. É evidente que o governo, e daí a tal questão institucional de que falava a Inocência, é importante que o governo, o Estado português, assuma essa questão como não direi, como prioritária, não é? para debate, para uma permanente evolução e um caminho, avançando sempre no caminho. E isso não se consegue se não houver, lá está, se não houver verbas. Não sei que tipo de verbas é que o PRR terá destinado a questões como esta. Não faço ideia se está ou não. Não me recordo de ter a comunicação social também normalmente não aborda muito estes temas. Daí muitas vezes pensar que há um negacionismo relativamente a estas questões. Não penso que a questão do racismo, da discriminação, da xenofobia, não penso que vá ser uma questão fundamental ainda durante estes 4 anos. Vai ser um processo lento, como diria a Luísa, e depende muito da capacidade que o próprio António Costa tenha no sentido. Ele fez um avanço muito grande no governo, nos seus governos, mantendo ele próprio lembrou isso num dos debates, já não sei em qual deles, mas num debate da televisão. Tinha um ministro de origem cigana, não é? Tinha Sim. Uma ministra que todos conhecem da Justiça, e tinha uma ministra cega. E, portanto, digamos que o António Costa... E gays, e havia também gays, né? E havia gays, exato. E, portanto, creio que o governo do António Costa, creio que ele deu um grande exemplo, e é através dos exemplos que esta questão também pode avançar. Se não houver exemplos, não vamos, digamos, debater, não vamos sensibilizar-nos para. E, portanto, é através do exemplo que António Costa, mais uma vez, pode levar esta questão para o desenvolvimento, não é? Digamos, tem que haver vontade política para isto. Tem que haver vontade não é vocação. Para além da vontade, a política é nobre. E se a política é nobre, em termos digamos do seu arranjo, não é?
ideológico, a política é uma questão nobre. O problema é as pessoas que estão na política depois podem ou não enobrecer ou empobrecer a política. E é nesta questão que eu acho que o exemplo é fundamental, e aí o António Costa já deu e penso que vai continuar a dar. Espero e desejo que, enfim, não sei se ele vai ceder às mulheres socialistas para um governo paritário, mas nesse aspecto, mas penso que na questão da discriminação e do racismo, da xenofobia, da questão do género, da questão enfim, da liberdade individual das pessoas, eu penso que António Costa é muito sensível a estes valores e, portanto, eu penso que ele vai ser um bom primeiro-ministro, vai continuar a ser um bom primeiro-ministro, independentemente de todos os erros que todos os partidos têm e todos os governos têm tido. Eu penso que este governo, estes governos de António Costa, ao longo destes 6 anos, eles conseguiram retirar o país das trevas. O governo de António Costa conseguiu retirar o país das trevas, com o apoio do Bloco de Esquerda, com o apoio do Partido Comunista, foram fundamentais e não podemos negar essa contribuição do Bloco de Esquerda e do PCP. Depois, enfim, eu creio que depois todos eles quiseram contar espingardas, quiseram contar os números, o PCP estava a levar muita porrada e, portanto, na rua, digamos, nas empresas, nos sindicatos, e cedeu, na minha perspectiva, cedeu. O Bloco de Esquerda cedeu porque tinha exatamente a mesma perspectiva. Acho que foi um erro por um lado. Por outro lado, ajudou a esta recomposição que agora vamos esperar que seja positiva para o país e que possamos avançar numa série de sentidos como este do combate ao racismo e à discriminação. Muito bem, muito obrigado, António. Se tu querias dizer alguma coisa? Eu queria falar. Sim. Eu queria falar para dizer o seguinte: eu acho que pessoas negras não têm que ser eleitas, não têm que estar no Parlamento para falar do racismo. Portanto, as pessoas não são... para mim, este é um grande problema, não é? Eu e a Yolanda, e não só, nós estamos sempre a dizer porquê é que só nos convidam para falar disto, para falar do racismo, para falar não sei o quê. Porquê é que não nos convidam para falar de outras coisas? Este aqui é o problema. Portanto, não estou à espera. Eu não quero acreditar, muito sinceramente, que pelo facto de não estarem 3 negras, mas apenas uma, que a questão do racismo deixe de ser. Olha, está o Mitar Ribeiro e essa questão não vai ser discutida. Portanto, os negros não têm que lá estar para falar do racismo. Os negros estão lá para falar de economia, de educação, para falar de outras coisas também. Portanto, eu volto a dizer que isto tem que ser, e a pressão que nós fazemos tem que ser uma pressão nesse sentido. Tem que ser um desígnio nacional, independentemente de estarem lá deputados negros. Porque pode haver deputados negros, não brancos, e não se discute o racismo, não é? Assim como, portanto, a primeiro ponto, a questão da representatividade. E aí que eu bato, esta é a minha tecla. E não ponho a questão. É sim importante que haja representatividade em termos de género, em termos de étnico-racial, em termos de orientação sexual. Portanto, por dizer que o que importa é a competência, a partir do princípio que essas outras pessoas não são competentes, não é? O que importa é a competência. Desculpe, com tanto deputado incompetente que entra mudo e sai calado, não é? Porquê que os negros que forem para o Parlamento têm que ser excepcionais?
Porque não têm que ser excepcionais, têm que ser iguais aos outros. Porque os outros também há deputados medíocres, brancos, homens. Portanto, as mulheres também podem entrar mudas e sair caladas. Porque é que elas não podem lá estar? Portanto, e não têm que lá estar para discutir questões de mulheres. E não têm, assim como os não brancos não têm que lá estar para discutir questões de racismo. São essas duas questões que eu queria. E meu grande combate é dizer, eu também posso falar de outras coisas e não apenas de questões ligadas ao racismo. Muito bem, muito obrigada, Cici. Já estamos aqui apertados com o tempo, vem um programa logo a seguir. Luísa, respondendo também a essa questão que eu lancei ao António e à Inocência, e fazendo as suas considerações finais, o que é que nos espera nos próximos 4 anos? Se puder ser breve. Ok, para ser muito breve, tenho que assinar assim 100% por baixo do que a Inocência acabou de dizer. É exatamente, está tudo dito. Não há nada a dizer em relação a isso, completamente de acordo. O que é que se espera dos 4 anos? Espera-se aquilo que eu te disse há pouco, o que eu quero mesmo é que haja um reforço da esquerda, das ideias de esquerda, da agenda da esquerda, e que neste momento quem tem a faca e o queijo na mão é António Costa e o seu governo, e tem que ter, como eu disse ainda há pouco, a humildade e até a própria estratégia de saber que só vai poder ganhar à esquerda, não vai poder ganhar se meter ao centro, ou se fizer uma política centro-direita, não vai perder imenso com isso, vai perder o tal capital de confiança e de simpatia, e portanto está um pouco tudo em aberto em relação a isso. E depois os partidos de esquerda, esperando que façam também uma autoanálise daquilo que correu bem e aquilo que correu mal, sobretudo, que haja também uma renovação de ideias, porque nós já estamos um bocadinho longe de até algum vocabulário que já não faz muito sentido. Quando eu penso, por exemplo, na questão dos trabalhadores, eu penso que vai ser necessário repensar tudo isso, porque a nossa relação ao trabalho já não tem nada a ver com o que era antigamente. Eu penso na minha família, que era toda operária e que se via dessa forma, era uma questão de identidade ser operário, por exemplo, mas hoje nós vivemos num mundo que é diferente. E a questão dos jovens também é bastante importante. A mim preocupa-me imenso que a Iniciativa Liberal consiga captar tantos jovens com um discurso que eles querem fazer passar como moderno, quando não é de todo moderno. É um discurso bem antigo também. É um discurso que tem o seu interesse, é um discurso que se debate, de facto, é um discurso que se debate no terreno das ideias também. É americano. Pode ser a parte importante. Mas preocupa-me que os jovens se deixem levar tão facilmente por ideias que, na verdade, não são de todo modernas e que podem pôr em causa até os seus próprios futuros. Sim, e, portanto, penso que é importante que isso venha para o debate público. A questão ecológica, super importante. A questão da cultura, evidentemente, da educação, e que consigamos, de alguma forma, manter essas temáticas na praça pública e não sermos poluídos o tempo todo pelo circo que já está a ser montado com a extrema-direita, evidentemente. Muito obrigada, Luísa. António, o que é que nos espera nos próximos 4 anos? Se puder ser sucinto e breve. O que eu espero e desejo é que o PRR consiga minorar uma série de problemas estruturais que este país tem e continua a ter. Não é fácil governar os portugueses, não é? É um pouco, já diziam os romanos, e portanto o que eu espero é que António Costa tenha uma capacidade fora do comum para conseguir levar a bom porto, sobretudo o desenvolvimento, a inovação, a aposta nos jovens. A Luísa falava aqui na questão da iniciativa liberal e dos jovens. Os jovens hoje não se revêem tanto no Estado Social como a minha geração. E, portanto, isso é que os leva a votar na iniciativa liberal.
é uma questão americana, não só americana, mas é sobretudo o espelho dos Estados Unidos. Não é? Nós temos um Estado Social que diz muito pouco hoje aos jovens. E isso pode levar ao crescimento. Nem sei até muito bem se hei de considerar a iniciativa liberal exatamente numa ponta, digamos, do direita do Parlamento. A iniciativa liberal tem valores de liberdade, como a esquerda. Como a esquerda tem outros valores de liberdade. E, portanto, é possível e desejável que não se enfim, se coloque um rótulo de uma direita não democrática a partidos como a iniciativa liberal. Não, é distinguir a função, a ideia do liberalismo não é nova, enfim, tem muitos anos, não é? Tem mais de um século, e, portanto, o liberalismo, no seu início, os valores eram valores democráticos. António, peço imensas desculpas, mas se puder terminar, é que temos menos de 4 minutos. É só para depois também passar a palavra assim, porque nós temos um programa logo a seguir e os colegas já estão também a postos. Mas se puder concluir em 1 minuto. Não, mas passo a palavra. Não, espero que tudo corra de uma forma como o António Costa prometeu. Exato. A questão é que há tanta coisa para se falar, mas realmente estamos um bocadinho apertados com o tempo. Sim, o que é que nos espera nos próximos 4 anos? Também peço para seres breve, por favor. Olha, eu espero que o António Costa cumpra o que prometeu, né? E que, sobretudo, haja uma atenção sinceramente especial à educação, à investigação, a investigação nas artes e humanidades, porque eu sou investigadora e, na verdade, vejo que a FCT privilegia, ou melhor, não tem uma atenção às artes, humanidades e ciências sociais. A investigação nessa área é muito mais, não é robusta em termos de financiamento e, particularmente, também, eu só posso fazer uma coisa, né? Particularmente no que diz respeito à investigação considerada não, digamos, dentro dos cânones temáticos, como, por exemplo, questões relacionadas com a afrodescendência, com racismos, com representatividade, com educação inclusiva, com questões de dinâmicas culturais, etc. Eu espero que a questão que o Partido Socialista dê atenção, de facto, à pobreza que aumentou em Portugal por causa, particularmente, da pandemia. Eu espero que haja uma atenção especial à cultura, à saúde e que a justiça, que é um dos grandes cancros, é que os tribunais funcionem de forma mais célere, porque uma justiça lenta não é justiça. E, particularmente, eu quero tanta coisa. E, particularmente, que o governo trabalhe dialogando com a esquerda, com os partidos à esquerda. E refiro-me ao Bloco de Esquerda, à CDU e ao LIVRE. Ao LIVRE. Muito bem. Muito obrigada, Inocência Mata, muito obrigada, Luísa Semedo, obrigada também, António Bondoso. Estivemos aqui a fazer a análise dos resultados. Foi um prazer partilhar este palco com a Luísa e com o António Bondoso. Muito obrigada a todos vocês também que estiveram em casa. Temos encontro marcado no próximo sábado. Um beijinho grande, bom fim de semana e boa semana também. Até sábado. Obrigada aos três. Até sábado. Obrigado. Obrigado. Onde é que se sai? Sair do estúdio.
Graças ao Obrigada, seu até apoio, a próxima. a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer a cada doação, cada comentário, cada like, cada partilha e cada subscrição dos nossos canais do Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Nova era. Novo foco. Nova imagem. De São Tomé e Príncipe para CPLP. RSTP. A voz do povo.